O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então, apresentou-a ao homem. Sabe, estava aqui a pensar, como é que seria a vida sem aquela pessoa que a partilha connosco? É uma pergunta que parece simples, mas que na verdade nos leva diretos ao centro do que é ser humano. Hoje vamos mergulhar numa das narrativas mais antigas e influentes sobre o companheirismo. A história da criação da mulher, que encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 2. E para nos guiar nesta exploração, temos, claro, o texto bíblico, mas também o olhar de especialistas que passaram a vida a estudá-lo. Vamos recorrer aos comentários de gente como Klaus Westermann e Gerhard van Rad, dois gigantes da área, e também extratos de duas obras de Ellen G. White, Patriarcas e Profetas e Educação. A nossa missão aqui não é só recontar uma história que muita gente já conhece. É mais desmontá-la, peça por peça, para ver o que é que os símbolos nos revelam sobre confiança, sobre igualdade e sobre o que realmente significa uma felação. Ok, vamos lá a esta desconstrução. E, para começar, a narrativa arranca de uma forma, no mínimo, estranha. Quando chega o momento de criar a companheira para o homem, o protagonista adormece. Vou ler a passagem, está em Gênesis 2, versículos 21 e 22. Diz assim: O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e formou a mulher. Quer dizer, o homem está completamente ausente, fora de cena, no momento mais crucial para o seu futuro. Isto parece-me tudo menos intuitivo. É um ponto de partida brilhante, porque é precisamente aí que está uma das chaves de toda a história. O que é fascinante é que a expressão hebraica usada para sono profundo, tardemá, não se refere a um cansaço normal, tipo uma sesta. É um termo muito específico na Bíblia. Surge quando Abraão percebe a promessa da aliança, por exemplo. É um estado de inconsciência induzido por Deus, que sinaliza sempre uma ação divina soberana. Exclusiva. É como se o texto nos dissesse: atenção, o que vai acontecer agora está completamente fora do alcance humano. Espera, então estás a dizer que este sono é mais um sinal literário, uma espécie de placa a dizer: humanos, não interfiram, Deus a trabalhar. Exatamente. E a implicação teológica é gigantesca. O homem não participa, não dá opiniões, não escolhe as características, não supervisiona absolutamente nada. Ele é colocado num estado de total vulnerabilidade, de entrega. Aqui o texto está a ensinar um princípio que vai completamente contra a nossa cultura do controle, do faça você mesmo. Diz-nos que algumas das maiores dádivas da vida não são fruto do nosso esforço, da nossa estratégia. Pelo contrário, nascem da nossa capacidade de confiar, de soltar o controle, de descansar. É uma inversão total. Total. A mensagem é muito clara. É quando o ser humano descansa em confiança que Deus age de forma transformadora. Isso é bastante radical, de facto. Porque a nossa tendência é pensar que, se queremos algo importante, uma carreira, um projeto, uma relação, temos de trabalhar para isso. Planear, executar. Esta história sugere que, para a comunhão mais fundamental, a atitude certa não é da ação, mas a da recepção. A vida dele avança de forma decisiva, não enquanto ele trabalha, mas enquanto ele confia. Precisamente. E é uma lição sobre a natureza da graça. A comunhão verdadeira não é algo que se produz, é algo que se recebe. O homem não faz nada para merecer ou para construir. Ele simplesmente acorda e encontra diante de si. E isto leva-nos diretos ao passo seguinte, que é igualmente simbólico. De onde é que vem esta nova criatura? Exato. Ele acorda e descobre que algo foi retirado dele para criar outra pessoa. E aqui entramos no famoso detalhe da costela. Um pormenor tão específico quase estranho. Os comentadores que lemos, como o Westermann, dão-lhe um peso enorme. O que é que eles viram ali que a maioria de nós, numa leitura rápida, não apanha? Eles viram uma declaração de intenções. O simbolismo da costela é de uma profundidade extraordinária. Pensemos nas alternativas. A mulher não é feita de um osso da cabeça do homem. Certo.
o que podia ser interpretado como um sinal de que foi criada para o dominar, para o governar. Também não é feita de um osso dos seus pés, o que poderia sugerir que, bem, foi destinada a ser subjugada. A estar por baixo. A ser pisada, por assim dizer. Exatamente. A escolha é deliberada, ela vem do seu lado. Há uma citação que temos de Patriarcas e Profetas que resume isto de forma muito, muito eloquente. Diz que a mulher foi feita da costela do homem para estar ao seu lado como companheira. Ou seja, a localização anatómica é um mapa para a dinâmica da relação. A intenção é de parceria, de estar ombro a ombro. Portanto, a posição revela a intenção. É uma espécie de teologia anatómica. É uma ótima forma de o colocar. E se ligarmos isto ao quadro geral, vemos que o gesto tem múltiplas camadas. Ao usar material do próprio homem, a narrativa estabelece uma origem comum, uma natureza partilhada. Eles são feitos da mesma substância essencial. O Gerhard von Rad, por exemplo, destaca que a solidão do homem, um pouco antes no texto, não era apenas social, era existencial. Faltava-lhe um outro que fosse verdadeiramente como ele, um correspondente. E os animais não serviam para isso? Não serviam. A criação a partir da costela resolve esse problema existencial. E há outro detalhe belíssimo. O texto diz que Deus fechou o lugar com carne. A ferida é curada. O que foi retirado não resulta numa perda, mas regressa a ele como plenitude, como comunhão. Uau, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Não é um sacrifício que o diminui, mas uma extração que o vem completar. A ferida torna-se a fonte da sua maior alegria. É uma imagem muito, muito poderosa. Passa da solidão para a mutualidade através de um ato que envolve dor e cura. Exatamente. O custo inicial não gera um déficit, mas um ganho incomensurável. A narrativa está a comunicar que a verdadeira parceria envolve uma partilha de essência, uma vulnerabilidade que é curada e transformada em força. Não há aqui qualquer indício de hierarquia de valor, mas sim de complementaridade, de igualdade fundamental. E há outro detalhe na linguagem que podia passar despercebido. O texto diz que, a partir da costela, Deus formou ou edificou a mulher. A palavra usada aqui é importante, não é? É crucial. O verbo hebraico é baná, que muitas vezes se traduz por construir ou edificar. É um termo associado a uma construção cuidadosa, como a de uma casa ou de um templo. E mais importante ainda, remete para o mesmo cuidado artesanal que Deus usou ao criar o próprio homem do pó da terra. Isto combate diretamente qualquer ideia de que a criação da mulher foi um improviso, um plano B de última hora. O que seria uma leitura fácil de fazer, certo? Deus diz, não é bom que o homem esteja só, e a seguir, quase como reação, cria a mulher. Podia parecer uma correção apressada. Podia, lá está, mas a linguagem usada impede essa leitura superficial. A identificação da solidão como não boa não é um reconhecimento de uma falha no plano. É, isso sim, a preparação do palco para a sua conclusão gloriosa. Certo. A resposta de Deus não é um remendo rápido, é uma obra de arte, preparada com a mesma dignidade, a mesma atenção e o mesmo propósito que a criação original. Nos textos de Ellen G. White, esta ideia é muito forte. A mulher não é um complemento tardio ou um acessório. Ela é apresentada como uma parte essencial e planeada do desígnio original para a comunhão humana. A solução está à altura do problema que Deus identificou. Ou seja, a solidão não apanhou Deus de surpresa e a sua solução também não foi improvisada. Foi uma edificação com propósito. E isto leva-nos ao último ato desta pequena, mas incrivelmente densa narrativa. Depois do sono, da costela e da formação cuidadosa, a história culmina num gesto final. Deus não deixa simplesmente a mulher ali para o homem encontrar. Ele apresenta-a. E as implicações éticas e espirituais deste ato são, se calhar, as mais profundas de todas. Se analisarmos o fluxo da ação, o homem não sai à procura, não inicia uma caça, não escolhe entre várias opções. E, o que é mais importante, não a toma para si. A relação nasce como um dom que é recebido, não como uma conquista que é alcançada. Isso muda completamente a dinâmica de poder. Se fosse uma conquista, haveria mérito, posse, talvez até orgulho da parte dele. Exatamente. Este gesto estabelece um padrão divino para todas as relações humanas. O outro
nunca é um objeto de apropriação ou um prémio a ser ganho. É uma pessoa a ser acolhida, com surpresa e gratidão. O facto de um encontro ser mediado por Deus confere-lhe, desde o início, uma dignidade, um respeito e uma segurança que a lógica da conquista nunca poderia oferecer. Claro. Remove qualquer ideia de competição ou de domínio. O homem recebe, não reivindica. A relação começa com espanto e gratidão, não com um exercício de poder. E a reação do homem confirma isso, não é? Ele acorda e diz: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. É uma explosão de alegria. E reconhecimento não é uma declaração de posse, é a linguagem do alívio, de descoberta. Perfeitamente. É a primeira poesia da Bíblia, um grito de alegria ao encontrar finalmente o seu correspondente. A vida em comunhão, segundo este modelo, nasce quando se reconhece que o outro é um presente. Este detalhe narrativo não é secundário de todo. Ele molda toda a visão bíblica de um relacionamento saudável. Então, o que é que isto tudo significa? Quando juntamos as peças. Ao olhar para o percurso que fizemos, o sono, a costela, a formação, a apresentação, emerge um quadro muito claro e muito coerente. Lembro-me de uma citação que retiramos da obra Educação, que parece amarrar todas estas pontas. Diz: Deus planejou que a vida humana fosse enriquecida por laços de companheirismo. A conclusão óbvia é que o companheirismo não é um extra, não é um luxo para alguns sortudos. É apresentado como um meio, intencionalmente planeado por Deus, para o florescimento humano. Se tivéssemos de fazer uma síntese final das ideias-chave que estas fontes nos ajudaram a extrair, seriam estas. Primeiro, a primazia da confiança sobre o controlo, simbolizada pelo sono profundo, que nos ensina a receber em vez de produzir. Segundo, a ideia de igualdade fundamental e parceria, representada pela origem do lado, da costela. Terceiro, a intencionalidade e o valor intrínseco das relações. A ideia de que são uma obra de arte, não um improviso. E, por fim, a perspectiva revolucionária do outro, como um dom a ser recebido com gratidão, não como uma conquista a ser reclamada. O material que analisamos sugeria uma pequena meditação que me parece um eco perfeito de tudo o que conversamos. A frase é esta: as verdadeiras relações não se constroem pela força, mas pelo amor e confiança. Simples, mas resume tudo. E talvez, para terminar, possamos deixar uma reflexão final em aberto. Uma ideia para quem nos ouve continuar a explorar. A nossa análise hoje focou-se muito na dinâmica entre confiança e controlo no contexto específico de um relacionamento interpessoal. Certo. Mas isto levanta uma questão mais ampla e, se calhar, mais desafiadora. Se o modelo divino para a relação humana mais fundamental se baseia na entrega e não no controlo, na recepção e não na conquista, em que outras áreas da nossa vida, a carreira, as ambições, o futuro, a verdadeira plenitude poderá surgir não do nosso esforço incessante para controlar todos os resultados, mas sim da nossa corajosa capacidade de confiar num processo que, em última análise, está para além de nós.